Na ocasião daquele momento realizado na Escola Adriano Nobre, a gente teve a oportunidade de conversar com diversos alunos da nova geração, da atualidade, né, seus. Mas a gente foi em busca aqui de um depoimento de uma ex-aluna que representa exatamente esse público lá de alguns anos atrás. Eu queria que o senhor acompanhasse aqui exatamente nesse nosso momento aqui no Cidade em Ação. Vamos conferir. Meu nome é Marlice Pinheiro Araújo, eu moro na rua Antônio Carlos Braga, antiga rua do Pajebá. Eu fui aluna dele, terminando o meu curso no 89, e eu fazia pedagogia, né? Ele foi meu professor, até estagiei, né? Ele pediu os estágios, ele era meu professor, acho que era ciência, peraí, deixa eu bem lembrar. Dorminha era história, né? Nós era outras coisas lá que entrava no estágio, na parte de estágio que era para professor, né? Pedagogia. Aí eu estudava à noite, os meninos estudavam à tarde com ele, né? 2 filhos meus, aluno dele, só não a Adriana. Mas assim, a gente ganhou uma amizade muito grande com ele, porque era caminho da gente, né? Assim, a gente sempre ia pela rua do Piau ali, e sempre a gente passava pela casa do professor Ricardo. E lá a gente era como se estivesse em casa. Como ele vinha para mim, né? O professor Ricardo não fazia falta na minha casa. Ele é assim, um amigão. Aí o meu filho era assim, eles trocavam muita ideia, porque o meu filho mais velho ele é muito sabia de matemática, né? E o professor Ricardo ia fazer concursos. E aí ele dizia, Alexandre, tu vem pra cá, pra gente trocar ideias, né? Aí ensinava. Aí eles trocavam ideias aqui, professor de português, dessas coisas, história, essas coisas. E o meu filho, né, mais na matemática. Aí o professor Ricardo passa nos concursos, né? E o meu filho continuou sendo muito amigo dele. Nós somos muito amigos dele. Nós temos uma gratidão muito grande por ele, né? Porque ele era assim, aquela pessoa que não era só um professor. Ele era um amigo com quem você pode contar, até hoje, né? E com quem você pode desabafar seus problemas. Ele era uma pessoa da família, era como fosse uma família. Ele é uma família para nós. Eu desejo que ele continue sendo a mesma pessoa que ele é, né, desde que eu conheci, e dizer para ele que eu desejo muitas felicidades para ele, para toda a família, e dizer para ele que nós continuamos amando do mesmo jeito. Ele mora no nosso coração. Ele é uma pessoa maravilhosa com quem nós podemos contar. É o amigo mesmo, de sempre, né? E todas as vezes que o meu filho vem aqui em Tapajé, ele está na casa do professor Ricardo. Porque a gente se gosta muito. Inclusive, a Selma foi minha colega de classe. A gente estudou junto. Aí passou por ele, os meus filhos, meus filhos, na época, eram nós, né? Éramos nós. E depois foi 2 netas minhas. A mais velha e hoje a outra já está fazendo faculdade. Já tem uma formada e a outra está para se formar. Todas as 2 passaram por ele. Aí eu estou mandando um abraço grande para o professor Ricardo, dizendo para ele que nos visite mais, porque a gente está muito ausente, porque o meu filho foi embora. O Alexandre Júnior foi embora, que era o amigão do professor Ricardo. A gente é amigo mesmo. Muito conselheiro, bom conselheiro, me ajudou muito na época aí que eu necessitei. E ele me ajudou muito com palavras, com conselhos, né? Com essas coisas assim, porque eu tive uma depressão, ele me ajudou muito, ele conversou muito comigo. E ele andava muito na minha casa, dava fé ao professor Ricardo, estava lá, do meu lado. E então eu quero dizer para ele que todo aquele amor, do tempo que a gente conheceu ele até hoje, continuamos. E meus filhos amam o professor Ricardo, o Júnior continua do mesmo jeito, nós todos continuamos, amamos ele, toda a família. Me lembro do Ricardinho quando nasceu. Eu dava muito na casa do professor Ricardo. E então, eu desejo muita felicidade para ele, muitos anos de vida, e dizer que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele é, essa pessoa humana, essa pessoa que a gente pode contar, essa pessoa humilde, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa conselheiro. Então, professor Ricardo, meus parabéns por tudo que você fez por nós e porque você é hoje. Muitas pessoas formadas passaram pelas suas mãos, todos os seus alunos, muito amigos. Nunca vi um aluno se maldizer do professor Ricardo. Todos elogiam o professor Ricardo. Ele aqui para nós, é da família, é uma família. Ele nos completa. O senhor lembra dessa ex-aluna, professor? Demais, dona Marlice. Cara, fui professor dela, dos filhos e dos netos, né? Pessoa assim muito boa. Um abraço, dona Marlice. Muito obrigado pelas palavras.
Sou apaixonado demais pelos filhos dela, são maravilhosos. O Alexandre aí que ela falou, meu amigão, ficou assim durante muito tempo, que ele em Fortaleza, que a gente dividia. Era metade do tempo da casa da mãe dele, metade do tempo lá em casa. E a gente se divertia junto, passeava. Ele, na época, com a namorada, hoje com outra esposa, mas na época com a namorada, a gente saía junto para passear, eu, a Selma, ele e a namorada, a gente estava sempre junto. Uma amizade assim muito sólida. Hoje ele está lá no Rio Grande do Sul, provavelmente está ouvindo a gente por lá, está trabalhando no Sul, mas é um cara assim, porque eu tenho um carinho muito grande. Por toda a família da dona Marlise, quero agradecer aí as palavras, foi muito bacana, dona Marlise, muito obrigada, e o carinho pode ter certeza que é super recíproco. Você tem esse histórico exatamente de ter sido professor de pais, filhos e netos em algumas famílias, né, sim, professor? Eu fui professor lá da professora Cátia, lá do Monsenhor Catão, eu fui professor da mãe dela, fui professor dela e fui professor dos filhos, dos dois, que inclusive são meus afilhados, os dois, né? Do pai dela, do esposo da Cátia, que é o Creso. Eu fui professor da Dona Maria do Carmo, fui professor do Creso e também fui professor dos filhos. Ali na Rua 2 de Fevereiro, eu fui professor da Dona Conceição, Rocha, depois fui professor da Teresa Hermínia e depois fui professor do Moisés. Já tenho algumas famílias que já são 3 gerações, né?